A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos aqui novamente para fazer a leitura da nossa lição semanal. Estamos na lição de número 12, que traz o título O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. Os objetivos da lição: apresentar a natureza e as características da Igreja de Antioquia, expor a sua natureza missionária e enfatizar o serviço de missões em Antioquia. Texto áureo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos, capítulo 13, versículo 2. A verdade prática nos diz: a ação do Espírito Santo é a garantia do sustento de toda a obra missionária. A leitura bíblica em classe, Atos, capítulo 11, versículos do 19 ao 26, e Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao 5. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Nesta lição, estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, a Igreja de Antioquia. Veremos a sua fundação e formação, sua vida ministerial e de comunhão, como foram os resultados produzidos da prática missionária da igreja. Teremos, portanto, uma amostra clara de que nesta igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda, jejum e oração para pedir orientação ao Espírito Santo. Jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo, fazer missões. Uma prática missionária na dependência do Espírito Santo. Palavra-chave: modelo. Tópico 1. A Igreja de Antioquia, natureza e características. Ponto 1.
Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era conhecida como a Rainha do Oriente. A cidade tinha uma população estimada de 500.000 habitantes. Antioquia era constituída de diversas nacionalidades e, por isso, dizia-se ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam suas praças. Não por acaso, esta cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo, depois de Jerusalém, e a sede de missões da Igreja Cristã. Por isso, o evangelista Lucas altera o foco da sua narrativa, outrora centralizado em Jerusalém, para o ministério aos gentios, a partir de Antioquia da Síria e a subsequente disseminação da Igreja pelo mundo. Atos, capítulo 11 e o versículo 19. Outro sim, não se deve confundir essa cidade com Antioquia da Pisídia, mencionada em Atos, capítulo 13, versículo 14. Ponto 2. A Igreja em Antioquia. Após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da Igreja de Jerusalém se dispersarem para a Judeia e Samaria, Atos, capítulo 8, versículo 1. O Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, a Antioquia da Síria. Atos, capítulo 11, versículos 22 e 23. Nessa cidade, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica. Atos, capítulo 11, versículo 26. Essa igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. É importante ressaltar que havia apenas duas cidades mais importantes do que Antioquia da Síria: Roma e Alexandria. Portanto, o evangelho pregado a partir de Antioquia para outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico. Ponto 3. Uma obra de leigos. Não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia. Atos, capítulo 11, versículo 19. Por causa do anúncio do evangelho, a mão do Senhor estava sobre os crentes dispersos em Antioquia, o que fez com que muita gente se convertesse a Cristo. Esta notícia chegou a Jerusalém, a ponto de os apóstolos enviarem Barnabé para verificar de perto o que estava acontecendo. Barnabé viajou mais de 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia. Ao chegar à cidade, ele se alegrou ao constatar que a graça de Deus havia alcançado muita gente e exortou a todos que permanecessem firmes no Senhor. Nessa oportunidade, pela primeira vez, os discípulos da igreja em Antioquia foram chamados de cristão. Atos, capítulo 11, versículo 26. Tópico 2. Uma igreja missionária em ação. Ponto 1. Havia alguns profetas e doutores. Atos, capítulo 13, versículo 1. A igreja em Antioquia tinha uma boa liderança exercendo a vocação. Nessa igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Éfesos, capítulo 4, versículo 11. Os profetas
Eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus sob inspiração do Espírito Santo e de maneira espontânea. Os doutores ou os mestres eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus com autoridade e sabedoria do alto. Não eram, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana. Ponto 2. Uma liderança servidora. Vê o versículo 2. A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Por exemplo, Barnabé, consolador, misericordioso; Simeão, negro, africano; Lúcio, cireneu, africano; Manaém, irmão de criação ou de leite de Herodes, o tetrarca Herodes Antipas, que matou João Batista; Saulo, fariseu, ex-perseguidor da igreja. Esta profunda comunhão de adoração, oração e serviço na diversidade de pessoas salvas trazia uma convicção de trabalho em favor das multidões não alcançadas da Ásia Menor e da Europa. Ponto 3. Apartai-me a Barnabé e a Saulo. Vê o versículo 2. Nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que separassem Barnabé e Saulo. Em seguida, eles foram enviados para o campo. Note que antes de receberem a orientação do Espírito Santo, a liderança, os profetas e mestres, e toda a igreja estavam no propósito de jejum e oração. Após receberem a orientação do Espírito e antes de enviarem Barnabé e Saulo ao campo missionário, profetas, mestres e toda a igreja continuavam jejuando e orando. Vê o versículo 3. A lição aqui é muito clara na obra missionária e em qualquer projeto na obra de Deus. Devemos entrar no propósito de jejum e oração para receber a orientação do Espírito Santo, bem como para executar a orientação do Espírito Santo. Sem dúvida, essa era a base do sucesso missionário da igreja em Antioquia. Tópico 3. O serviço de missões. Ponto 1. O início das missões cristãs. A narrativa de Lucas, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia, com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo para uma obra especial. João Marcos, autor do evangelho que leva o seu nome, permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia por Barnabé, seu primo, e Paulo, que regressava de uma missão de socorro a Jerusalém. Atos, capítulo 12, versículo 25. Quando partiram para Chipre, na sua primeira viagem missionária, levaram João Marcos em sua companhia. Atos, capítulo 13, versículo 5. Porém, ao chegarem a Perge, na Ásia Menor, Marcos os deixou e regressou para Jerusalém. Atos, capítulo 13, versículo 5. Ponto 2. Roteiro da viagem e atividades missionárias. Nos capítulos 13 e 14 de Atos, encontramos diversas localidades onde a atividade deles foram desenvolvidas. Missões em Chipre, Atos, capítulo 13, versículo do 4 ao 13. Missões em Antioquia da Pisídia, Atos, capítulo 13, versículos do 14 ao 52. Missões em Ícono, Atos, capítulo 14, versículos de 1 ao 7. Missões em Listra, Atos, capítulo 14, versículo do 8 ao 20, parte A.
Missões em Derbe, Atos, capítulo 14, versículo 20, parte B, ao versículo 21, parte B. Missões em lugares antigos e novos, Atos, capítulo 14, versículo 21, parte B, ao 28. Regresso à Antioquia da Síria, Atos, capítulo 14, versículo 27. Basicamente, nessas regiões, a obra missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégias de evangelização, visitas a cidades e países em que o evangelho não havia chegado, perseguição e oposição ao evangelho, batismo no Espírito Santo, separação de líderes para igrejas plantadas, contatos e revisões das igrejas plantadas e muitas outras atividades missionárias. Havendo cumprido essas outras tarefas, os missionários voltaram à Antioquia da Síria, cheios de alegria, ansiosos para contar o que Deus havia feito entre os gentios. Atos, capítulo 14, versículo 24 ao 28. Eles poderiam dizer, de sã consciência, missão cumprida. Ponto 3. Prestando contas. Ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que os haviam recomendado. A despeito das fortes perseguições que sofreram no cumprimento da nobre tarefa missionária, Paulo e a equipe que estava com ele evidenciaram a manifestação do poder de Deus na primeira viagem missionária. Muitos gentios e judeus creram e aceitaram Jesus como Salvador. Muitas igrejas foram fundadas, curas divinas e libertação ocorreram. A obra do Espírito Santo foi notória nessa jornada missionária. Assim, o grande legado missionário deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu aos gentios. Atos, capítulo 14, versículo 27. Aqui, aprendemos algumas lições preciosas. Primeira, a ideia missionários independentes, que responde somente ao Senhor, não é bíblica. O apóstolo Paulo não deixava de relatar a atividade missionária à sua igreja de origem. Atos, capítulo 14, versículos do 27 ao 28. Segunda, teremos oposições e obstáculos na obra missionária, mas também teremos resultados de glorificação ao Senhor, que nos chamou. E, finalmente, não esqueça de que na obra missionária, quem leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmos 126, versículo 6, ou verso 6. Conclusão. À luz desta lição, podemos afirmar que a Igreja cristã cumpre seu propósito quando a cultura de missões faz parte da sua rotina. Uma das provas de que o Espírito Santo age na Igreja é o investimento em missões. Assim, é a tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários de nossa igreja local, orar e jejuar por missões, contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir de Jesus. Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por alma, ele as capacita com talentos e dons espirituais para que se lancem inteiramente na mais sublime missão, ganhar vidas para o reino de Deus. Revisando o conteúdo. Como a Antioquia da Síria era conhecida? Quem
anunciou o Evangelho e depois fundou a igreja em Antioquia. Quem eram os líderes da igreja em Antioquia? Qual lição podemos aprender em relação ao jejum e à oração? Cite uma preciosa que podemos aprender com a experiência missionária da igreja em Antioquia. Uma lição preciosa. Os hinos sugeridos: 230, 272, 378 da harpa cristã. Santidade sem temer, se
seguir as pisadas